Fala, diretoria! Tudo bem? Tô aqui cheio de olheira, todo fodido aqui. Fui dormir 5 horas da manhã por causa do bar aqui, acordei já, tô todo... Eu não vou pedir desculpa porque eu sempre fui feio, então vocês estão acostumados, mas hoje estou um pouco pior. Gente, ontem no Instagram, eu fico respondendo perguntas lá no meu Instagram todo dia e tal, muitas brincando e outras sérias e tal. E alguém me perguntou assim se eu tinha muitos amigos na Globo, né? E eu respondi que sim, que eu tinha muitos amigos na Globo, atores, repórteres, jornalistas, pessoas da produção e tal, mas que essas pessoas, eu não podia mostrar que essas pessoas eram meus amigos e tal, porque isso faz mal para elas, dentro da Globo. E a partir do momento que eu disse isso, virou peraí, por quê? Quer dizer, a Globo boicota, a Globo, o que é isso? A diretoria da Globo não permite que as pessoas sejam amigos? Não é isso. Tem alguns que vocês veem nos meus stories, vocês veem que eu convivo e tal, e tem outras pessoas que vocês não sabem, porque evidentemente tem medo da reação da direção da casa, por eu ser um cara que hoje contesto muito a Rede Globo. E eu super compreendo, tá? Entendo todos eles. Todo mundo precisa do emprego, todo mundo precisa. Você sabe como é que é o teu chefe e você sabe o que vai te causar ou não. Mas muita gente queria entender por que isso e de onde vem isso. E aí hoje, eu no almoço com amigos ontem, eu resolvi que eu ia contar isso hoje aqui, porque eu já falei superficialmente disso em algumas lives, mas eu nunca contei essa história com detalhes e vou contar. E não vou contar isso como vitória, não. Essa história é uma derrota muito grande minha, que mandou quem podia e se fudeu quem era menor. Mas assim, é um grande orgulho que eu tenho, mas que eu não posso carregar. É como se eu tivesse um filho que disputa aí um prêmio Nobel de matemática e eu não posso dizer que ele é meu filho, entendeu? Porque eu fui proibido de registrar o meu filho. Deixa eu explicar para vocês. O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre sonhei em ser jornalista esportivo, eu sempre sonhei em estar perto do futebol, eu sempre tive um respeito absurdo por todos os grandes clubes do Brasil. Tem gente que acha... tem gente que no começo falava assim, pô, Rica, você está falando isso para puxar saco, mas acho que passados 20 anos já perceberam que não é, né? Já perceberam que eu mantenho o mesmo discurso há 20 anos. Então, assim, sempre foi um grande sonho para mim poder trabalhar com tudo isso e tal. O meu grande ídolo no jornalismo esportivo sempre foi o Galvão Bueno. Tem outros também, mas o Galvão Bueno era o cara que eu olhava e falava, caralho, meu irmão, esse cara narrou as maiores alegrias da minha vida, o jeito que esse cara bota emoção no jogo, o jeito que, porra, caralho, eu sou muito fã do Galvão Bueno. E assim, eu nunca, sei lá, eu acho que em algum momento quando eu era moleque eu devo ter sonhado em trabalhar com ele de alguma maneira e tal, mas sei lá. E aí os anos passaram e eu rompi, trabalhei lá, fiz algumas coisas com a Globo, mas saí e tal. Alguns chefes da Globo ficaram com algumas mágoas minhas e eu deles, por coisas que a gente discordava e tal, e tudo certo. E aí, um belo dia, cai o avião da Chapecoense. E aí vocês lembram da gravidade disso e do momento em que o país e todas as pessoas do futebol viveram naquele momento. Todo mundo que ama futebol desmoronou, porque não precisava ser da Chapecoense, podia ser do Grêmio, do Palmeiras. Acho que todo mundo que ama futebol fala, puta, aí não. Aí não tem rivalidade, aí tiraram um pedaço do nosso brinquedo, porque o nosso brinquedo é um todo, né? Então todo mundo ficou muito consternado, inclusive a imprensa, morreram alguns jornalistas, alguns inclusive amigos meus, como o Deva Pascovitch, um grande amigo meu. Todo mundo muito triste, chorando a semana inteira, prestando homenagem e tal, enfim, aquele clima horroroso no mundo inteiro, né? Todo mundo do futebol todo. E os 19 clubes da Série A resolveram prestar uma homenagem para a Chapecoense na rodada final que foi adiada, em virtude do acidente. E para minha alegria extrema e surpresa, os 19 clubes da Série A resolveram que quem escreveria o texto que ia falar em nome deles para a Chapecoense, como se fosse uma carta, seria eu. E quando eu recebi esse telefone, lágrimas escorreram nos meus olhos, porque eu falei, caralho, jura? Eu falei, puta, não sei nem o que falar. Isso significa que os 19 clubes da Série A, através dos seus departamentos de marketing e tal, entendem que eu sou a pessoa ideal para escrever em nome... Poxa, então, caralho, eu acho que eu fiz alguma coisa maneira na minha carreira. E fiquei muito feliz, muito, muito honrado. Triste pelo que eu ia escrever, porque era uma coisa trágica, uma homenagem triste e tal, mas muito feliz por ter sido escolhido. E aí me contaram que o Galvão ia narrar o texto. Quando me falaram que haveria uma homenagem para a Chapecoense, que eu seria o responsável por escrever o texto, que o Galvão Bueno ia narrar, cara, não tenho a menor pudor e medo e qualquer dúvida em dizer que seria a maior alegria da minha carreira como jornalista esportivo. Porque o Galvão é meu ídolo, falar em nome de 19 clubes, num momento tão especial para o futebol mundial, e, porra, óbvio que isso seria o maior momento da minha carreira. Não financeiramente, né? Não ganhei nada com isso, mas é pra mim. Eu ia guardar isso pra mim e falar, caralho, um dia eu ia contar, se tivesse neto, eu ia contar pra ele, cara, eu fiz isso aqui. E pra minha surpresa, faltando 1 ou 2 dias, o texto já estava entregue, aprovado pelos clubes, e eles fizeram o texto, fizeram a homenagem, entregaram o texto pra Rede Globo, pro Galvão narrar o texto e tal.
E eu nem sabia, né, inicialmente que ia ser o Galvão e tal. E tô ali na expectativa de domingo ver isso no Esporte Espetacular e tal. Acho que no sábado ou na sexta-feira, se eu não me engano, alguém desse grupo me chamou e falou, então a gente precisa conversar. Eu falei, o que houve? Ele falou, cara, a diretoria, um diretor da Globo, sei lá se foi a diretoria ou se foi disse que ser do seu não vai rolar. Eu falei, como assim, cara? Vocês pediram para eu escrever, escrevi para vocês. O que vocês estão mandando lá, não é fui eu que escrevi, mas é em nome de vocês. Ele falou, exatamente, mas eles falaram que crédito para vocês eles não vão dar. Eles não vão botar seu nome na tela. Eu falei, caralho, mas por que isso? Cara, se for teu, não vai entrar. Essa é a posição. Tipo, ou a gente bota anonimamente o texto, ou a gente vai ter que pedir para outra pessoa escrever. Eu falei, olha, cara, como a intenção disso é homenagear a Chapecoense e não promover ninguém, nem os clubes, nem eu, pode colocar sem meu nome, tudo bem e tal, mas assim, porra, me rasgou no meio, né, cara? Eu falei, caralho, jura que vocês vão tirar esse doce da minha mão? E não é, de novo, não é pelo aparecer, entendeu? Mas é pelo ter registrado que neste momento eu participei disso. Eu falei, jura que eu não vou poder assumir esse filho? Caralho, eu não quero dinheiro, eu só queria assumir o filho, jura que eu não vou poder, juro. Tá bom. Você autoriza? Eu falei, autorizo, cara, pode usar o texto anonimamente e tá tudo certo. E aí o Galvão Bueno, fiquei sabendo que ele narrou emocionado, voltou, pediu para narrar de novo. Quem me contou foi o filho dele, o Cacá Bueno, depois de um tempo, disse para mim que ele adorou o texto e tal. Eu fiquei mais triste ainda em saber que ele gostou e nem sabia de quem era e tal. E a homenagem foi pro ar, de fato nunca me deram o crédito pelo texto, isso passou anonimamente. E desde então, cara, tem duas coisas. A primeira, a racional de eu entender que realmente tem muita gente na Globo sem o menor escrúpulo com cargos de liderança. E a segunda é o lado emocional, que eu realmente não consigo olhar para aquilo e falar, olha, se vocês são capazes, do ego individual aí de alguns diretores é capaz de chegar nesse nível, eu realmente não tenho por que acreditar que nada aí é feito de muito boa fé. O que evidentemente não atinge repórteres e profissionais da Globo. Mas de cima para baixo, eu tenho muita dúvida das coisas que acontecem na Globo, porque comigo eu vivi uma experiência desnecessária, baixíssima, e carrego como mágoa pessoal o fato de que o filho que eu mais queria ter assumido na minha vida, eu nunca pude assumir. É o meu filho mais bonito, é o meu filho mais bem sucedido, é o meu filho que mais me orgulha, e eu não posso assumir, porque me tiraram a certidão e falaram que eu não podia assinar. Então é isso, gente. A minha história com a Globo e o problema que eu tenho com a direção da Globo, a partir deste dia, muitos dos meus amigos da Globo perceberam que eles não podiam ser meus amigos. Isso faria mal lá em cima. Então quando as pessoas perguntam, você fala mal da Globo, mas eu já vi você com fulano, eu tenho muitos amigos da Globo, só que eles não podem e eu jamais vou expor para não ter esse tipo de problema, porque evidentemente a partir dali ficou muito evidente que os cargos de chefia tinham um problema comigo e que isso podia gerar algum problema para alguém. Então, explicando para vocês pela primeira vez, contando essa história aqui com detalhes pela primeira vez, para que vocês saibam. Não quero que ninguém se comova, fique com pena, pelo amor de Deus, longe disso, já passou e tal. Mas é só justificando e contando para vocês também, por curiosidade, qual é a maior frustração da minha carreira e parabenizar o diretor da Globo que fez isso, porque se você queria, e provavelmente queria, vou foder o Rica, não gosto do Rica, vou deixar ele chateado, parabéns. Poucas pessoas conseguiram me deixar tão chateados quanto você, então o seu objetivo foi alcançado, mas cada um dorme com o travesseiro com a tranquilidade que merece, né? E é isso, gente, a história é simplesmente essa. Grande abraço, tudo nosso.